Olá, eu sou Paulo Vinícius, professor de Sociologia, e estamos começando uma aula voltada para o terceiro ano do ensino médio. A aula de hoje é sobre identidades juvenis. A área de conhecimento é Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e nós estamos usando o currículo referência de Minas Gerais para o terceiro ano, que utiliza ainda o CBC. Então, as habilidades que nós vamos ver aqui, elas estão um pouco diferentes daquela que é proposta pela BNCC e o currículo referência, porque estamos nessa transição. Então, vocês que estão no terceiro ano vão perceber essa diferença, inclusive quando falamos das habilidades. Por isso que, ao olharmos as habilidades, elas são mais pontuais no sentido de vamos identificar os processos de preconceitos e de discriminação no Brasil, ler e analisar tabelas simples sobre dados de mobilidade e estratificação social no Brasil. Estamos vendo que vamos falar sobre relações étnico-raciais. Mas a aula de hoje ela se propõe a falar sobre identidades juvenis. Com isso, nós vamos ter um outro olhar sobre a abordagem de identidade partindo do aspecto étnico-racial. Os objetos de conhecimento e conteúdos relacionados ao que nós vamos falar são a constituição multirracial da sociedade brasileira, diversidade cultural brasileira e mobilidade social, a questão da discriminação de minorias na sociedade brasileira e sobre a conexão entre desigualdade social e a mobilidade social. Então, precisamos entender o seguinte: para falarmos de identidade, precisamos entender um conjunto de fatores que afetam a vida das pessoas. Porque se eu vou falar da importância de falarmos da nossa identidade, de valorizar a identidade que nós temos, então isso é uma resposta às críticas, ao contexto que a gente vê, onde determinadas identidades elas são questionadas, são perseguidas e sofrem preconceitos. Então, para falar dessa pauta étnico-racial, vamos valorizar a identidade. A Constituição Multirracial da Sociedade Brasileira. Um primeiro conceito que nós vamos discutir é o de etnocentrismo. Etnocentrismo é um conceito que vocês vêm acompanhando desde o primeiro ano do ensino médio, onde é colocado que uma cultura ela se considera melhor do que a outra baseada nas suas características. Então, pessoas no seu grupo, uma determinada sociedade, vai falar que eles são melhores do que outras por causa das suas características culturais. E nós podemos até colocar as questões físicas ali. Por exemplo, quando um grupo formado por pessoas brancas se consideram melhores que pessoas negras, que pessoas indígenas, que ciganos. Quando um grupo de homens eles se consideram melhores que mulheres e tratam as mulheres como inferiores. Então, isso aí são posturas etnocêntricas. Então, são posturas preconceituosas, racistas, machistas. Podemos colocar também posturas xenofóbicas, de intolerância religiosa e homofóbicas também. Então, são características que estão dentro do etnocentrismo. E diante disso, o Brasil é marcado por um forte etnocentrismo, principalmente em relação aos grupos que é tratado como minorias sociais. Então, as mulheres, negros, indígenas. E diante da população negra, que passou por um processo de escravidão no Brasil, onde, por serem consideradas pessoas inferiores, foram escravizadas. E após a abolição da escravatura, a população negra ela não foi totalmente integrada à sociedade como deveria num processo de igualdade. Porém, um autor que é estudado na nossa disciplina, o Gilberto Freire, analisando o período colonial, analisando a formação da população brasileira nesse contexto, ele vai falar de uma democracia racial.
baseado na ideia de miscigenação, onde houve uma mistura, que ele fala entre as 3 raças, que seriam os brancos, negros e indígenas, e ali houve uma diversidade de cores na população. Porém, quando o Gilberto Freire ele fala que o Brasil é a mais avançada democracia racial do mundo, querendo colocar que todos estão integrados na sociedade, nós podemos pensar que essa fala apresenta alguns problemas, pois a miscigenação ela é uma realidade. Porém, quando vemos que as pessoas são tratadas diferentes e têm acesso aos direitos de forma diferente por causa da sua cor da pele, então vemos que não existe uma democracia racial, de fato. Então, quando a gente pensa na nossa população, a gente pode usar o quadro aqui da Tarsila do Amaral, Os Operários, onde a gente vê essa mistura de cores, essa diversidade. Então, esse quadro ilustra bem a nossa diversidade. Então, é importante, se a gente pensar enquanto uma sociedade plural, nós temos diversidade. O problema é que quando determinados grupos na nossa sociedade tratam uns melhores do que outros, baseado nas suas características físicas. E, para pensarmos sobre essa forma de tratamento, nós temos aqui um gráfico onde ele mostra períodos, aqui na cor azul 2012, na cor vermelha 2020 e na cor marrom 2021. Aqui nós vemos o aumento e o decréscimo, por exemplo, da população branca, preta e parda. E um dado importante para sabermos é que, segundo o IBGE, a população negra ela é formada por pretos e pardos. Então, se a gente quiser entender a formação, a constituição da população negra, então a gente tem que somar pretos e pardos. Então a gente vê que no Brasil a população negra ela é maioria, ou seja, quantitativamente é maioria da população. Mas, enquanto tratamento, enquanto acesso aos serviços, enquanto permanência em espaços de decisão, a gente fala que essa população é uma minoria, ou seja, uma minoria social. Então, se eu olho para a realidade e vejo que ela não condiz com a expressividade quantitativa da população, então não posso falar que há uma democracia racial onde todos são tratados de forma igual. Então, se a gente olhar nas várias regiões do Brasil, a população negra ela é maioria, exceto no Sul. Então, quando olharmos para essa realidade, nós temos que entender que nós não podemos aceitar discursos que ignoram que existe, por exemplo, racismo, preconceitos no Brasil, porque a integração das pessoas na sociedade brasileira não ocorre da mesma forma para todos. Aí a gente pode pensar também agora a questão do aspecto cultural, diversidade cultural brasileira e mobilidade social. Um outro ponto para a gente pensar essa forma de tratamento, essa forma de ver como as pessoas são vistas e reconhecidas é pela forma como fazem, como produzem cultura. O Brasil é um país pluricultural, então a sua formação ela tem influência dos povos originários que aqui estavam, de pessoas que vieram imigrando de várias partes do mundo, inclusive da imigração forçada por meio da escravidão do continente africano. Então, nós temos a nossa cultura, ela é formada por várias partes do mundo. Mas quando chega o momento de valorizar as
aspectos da formação cultural brasileira, vamos perceber o tratamento diferente. Então, se a gente vê durante o nosso ano, que a gente está acompanhando as notícias, vê eventos acontecendo em várias partes do Brasil, ou até mesmo de Minas Gerais, a gente vê um que valoriza a cultura alemã, falando da importância da imigração alemã, dos italianos, a importância da imigração para a formação brasileira, da cultura japonesa, e assim vai. Isso é bacana para reconhecer a importância dessas pessoas. Porém, a gente não vê o mesmo tratamento quando se fala no reconhecimento da cultura afro-brasileira. Então, a gente vê que até para reconhecer a cultura de origem do continente africano, a forma de tratamento se dá de forma diferente. E é preciso lembrar o seguinte: o Brasil, nos seus elementos culturais, sejam festas, músicas, inclusive a forma como nós lidamos com os feriados, ela tem forte influência da cultura africana. Ou seja, várias partes da África teve uma forma de influenciar o nosso jeito de ser brasileiro. Então, por isso que nós devemos ver que é problemático ignorar essa face da nossa realidade. Então, ao olhar para a nossa diversidade brasileira, temos que reconhecer a importância, principalmente do continente africano, para a nossa formação cultural. E outro ponto que é importante lembrar é a mobilidade social relacionada com a cultura. Porque se a gente valoriza somente aquilo que é produzido na Europa, resumindo, no norte global, seja Europa, alguns países asiáticos e Estados Unidos, então, por consequência, a gente vai valorizar aquela arte, aquelas músicas, aquelas danças, e artistas que produzem aquele tipo de arte vão ter uma ascensão social, enquanto que outros artistas de inspiração sob influência da cultura africana, da cultura indígena, ou seja, do sul global, eles não vão ter o mesmo reconhecimento. Então, quando a gente reconhece a cultura, a gente permite, inclusive, essa mobilidade social. Outro ponto que precisamos entender é que, quando a gente fala de preconceito étnico-racial, quando a gente fala do racismo, também tem outros pontos que estão relacionados. Então, a gente tem a questão da discriminação de minorias na sociedade brasileira. Então, não são somente pessoas negras que sofrem preconceito. Vamos ter pessoas deficientes, as mulheres, indígenas, idosos. Várias pessoas vão ter preconceito, vão sofrer esses preconceitos pelo seu jeito de ser, pelas suas características. E isso vai se intensificar ainda mais quando quando uma pessoa, ela carrega várias dessas características. Por exemplo, se eu penso uma mulher que sofre pelo machismo e ela é uma mulher negra, então ela vai sofrer pelo machismo e pelo racismo. E se ela é pobre, então vai ter o machismo, o racismo e a aporofobia, que é o ódio ao pobre. E se ela for de uma religião de matriz africana, vai sofrer intolerância religiosa. Aí a gente vai ter um conjunto de elementos que vão intensificar a discriminação que determinadas pessoas sofrem. E no outro lado, se a pessoa ela tem o contrário dessas características, por exemplo, é um homem branco rico, vai ser alguém que está sempre no contexto de privilégios. Por isso que uma forma de combater isso é o reconhecimento da identidade. Então, vamos resumir identidade como o nosso jeito de ser e estar no mundo.
Então, nossa identidade ela é construída por vários elementos. Então, nós temos influência da família, de outras instituições sociais que nós participamos, como a escola, grupo de amigos, os grupos religiosos. E ali a gente vai ter um mosaico de referências que vão ajudar a construir a nossa identidade. E uma forma de lidar com esses preconceitos citados é o reconhecimento de quem nós somos e isso como parte da nossa própria identidade. Então, quando eu falo de uma identidade étnico-racial, da importância de valorizar a cultura negra, é porque pessoas negras elas sofrem o racismo na sociedade e são perseguidas e são mortas por isso. Não faz sentido eu falar de valorizar a cultura branca, porque pessoas brancas não são mortas pelo fato de serem brancas. Então, se eu valorizo obras produzidas por mulheres, não faz sentido quando eu faço o mesmo com homens, porque homens não sofrem na nossa sociedade pelo fato de serem homens. Então, a identidade, o reconhecimento das identidades é uma forma de combater os vários preconceitos existentes. Por isso que a gente usa um conceito que se chama interseccionalidade. Eu uso interseccionalidade para falar dos preconceitos, para falar da forma como eles se intensificam, porque não é só você ser negro, mas se for mulher, se for indígena, se for de uma religião de matriz africana, se for pobre. E, no mesmo sentido, ao valorizar a identidade, eu também falo da interseccionalidade, porque a identidade de uma pessoa, ela não é somente formada por um elemento. Então, aqui na imagem, nós temos mulheres negras. Então, ali elas têm um jeito de ser mulher, elas têm um jeito de serem mulheres negras. E se a gente vê na imagem que elas estão reivindicando algo, a gente vê que são mulheres negras, jovens, que têm sonhos, que lutam por um futuro. Então, quando a gente pensa na nossa identidade juvenil, nós somos jovens que queremos uma melhoria, mas eu olho para o mundo a partir da minha realidade. Então, por isso que nós vamos ver pessoas que vão questionar de forma diferente a realidade. Por isso que é importante também a gente olhar para a juventude, principalmente periférica, a juventude negra, a juventude dessas mulheres, e perguntar que mundo eles estão vendo e que mundo elas querem. E para a gente pensar um pouco, como nós percebemos a construção da nossa identidade? Será que eu penso a minha identidade formada só pelas músicas que eu escuto, pelos livros que eu leio, ou seja, que tipo de acesso aos bens culturais eu consumo? Ou eu penso minha identidade a partir somente das crenças? Levamos em consideração os aspectos étnico-raciais, de gênero, idade, classe social, religião, entre outros? Será que eu reconheço no meu processo de construção da minha identidade que eu, enquanto homem, será que eu construo minha identidade de uma forma diferente de uma mulher? Eu, enquanto homem branco, eu construo diferente de uma pessoa negra? E isso, quando eu percebo essa diferença, eu tenho uma empatia para olhar para o outro, aquela pessoa que é diferente de mim, e tentar reconhecer que visão de mundo ela tem, como ela vê o mundo e como o mundo a vê. Dessa forma, eu tenho uma sensibilidade quando essa pessoa traz questionamentos falando você, do seu jeito de agir, no seu jeito de falar, tem carregado falas preconceituosas e me coloca uma postura que eu tenho que rever minhas práticas. Por isso que, ao construir a nossa identidade, nós temos que olhar para esses elementos. E é importante vocês aprofundarem mais sobre o assunto e nos vemos na próxima aula. Obrigado.